Usa nesse estudo, por favor. Oh, Senhor Jesus, invocamos o Teu nome neste momento, Pai. Nada somos, Senhor, mas o Senhor é tudo em nós. E nós te louvamos, ó Pai, pela ressurreição de Cristo. Muito obrigado, Deus, porque o Senhor nos escolheu para estarmos aqui, Pai. Amém. O Senhor nos escolheu para aprender mais do Senhor. O Senhor é quem escolhe, Pai. Não somos nós que escolhemos, mas é o Senhor que escolhe. O Senhor Deus prepara o nosso futuro, nos ajuda. Ó Senhor, fala através da tua serva e abre os nossos entendimentos para que nós possamos, Senhor Deus, assimilar e praticar tudo aquilo que temos aprendido neste lugar, Pai. Amém, Senhor. Muito obrigada pelo dia, muito obrigada pela vida. É a minha oração em nome de Jesus. Amém. Amém. Bom dia. Gente, nós vamos dar continuidade àqueles que nós pensamos. Vocês sabem que nós estamos estudando o livro de Jeremias, né? E esse livro é um livro muito rico. E uma das características de toda a Bíblia, ela é muito atual, né? Há anos, séculos atrás escrita e se aplica corretamente, assim, visivelmente, sem variação nenhuma com o nosso tempo. E esse estudo de Jeremias, ele fala de uma visão de futuro. E o nosso texto áudio se encontra em Jeremias 33:3. Quem é que está, por favor? Clama a mim e responder-te-ei, e anunciar-te-ei coisas grandes e firmes que não sabes. Pode segurar aqui, depois a gente vai ler a palavra outra vez. Então, isso é uma promessa, né? Que o Senhor, Ele nos dá. Clama a mim e responder-te-ei, e anunciar-te-ei coisas grandes e firmes que não sabes. Depois eu vou mostrar a vocês, restante. Que coisa grande e firme é essa que eu nunca tinha entendido? Eu pensava que coisas grandes e firmes era só as promessas dele, né? Que nós íamos ter vitória, que se tivesse. Mas é além disso, vamos ver daqui a pouco. Então, só dar uma breve panorama de Jeremias. Jeremias, ele foi escolhido no ventre da mãe dele. Então, é como todos nós, viu, gente? Isso não é privilégio só de Jeremias, de Daniel. Não, nós somos profetas. Nós somos profetas. Você é profeta na sua família. Você é profeta no lugar que você trabalha. Você é profeta na rua que você mora. Entendeu? Nós somos profetas. E fomos escolhidos como Jeremias no ventre de nossa mãe. Porque o Senhor, Ele sonhou conosco. Lá em Efésios fala, antes de toda a criação do mundo e de todas as coisas, Ele sonhou com essa grande família. Então, é coisa mesmo poderosa e grande o que o Senhor tem preparado para todos nós. Então, outro detalhe que eu percebi assim, Jeremias, ele tem uma ordem do Senhor clara a Jeremias. O Senhor diz a Jeremias assim: olha, você não vai casar não, viu? Você vai ficar solteiro. Aí depois eu fui observar que essa ordem de Deus, para você ver, ele foi chamado desde o ventre. Ele foi, ali está dizendo, ó, ele foi vocacionado ainda jovem, ele foi chamado jovem ainda para ser profeta. E o que eu percebo aí, com essa ordem do Senhor, o Senhor sabia que aquelas profecias que Jeremias ia entregar ao povo, Jeremias viveu todos aqueles momentos. Ele foi um dos poucos, senão nos estudiosos estão claros, ele foi um dos poucos que viveu realmente as profecias. Ele viveu o cativeiro, ele viveu toda aquela situação, mas em momento nenhum ele se calou. Entendeu, gente? Então o que é que acontece? Quando eu vejo que Deus diz assim, Jeremias, não case, não construa família, olha o cuidado de Deus, porque Deus sabia que a família dele, os filhos dele, iam sofrer aquele castigo quando o rei de Babilônia invadisse, o rei Nabucodonosor invadiu Jerusalém. Deixa eu ver, esse cuidado só foi com Jeremias, é com todos nós. É um Deus amoroso, misericordioso e justo. Então, se acreditava que pela linhagem dele, o pai dele era sacerdote, não era sumo sacerdote, ele ajudava no templo. O pai dele, Uquias, era sacerdote, então se imaginava que ele ia para essa linhagem, mas não, ele foi chamado novo para ser profeta. O
O ministério profético dele foi uma instrução totalmente de Deus. Porque às vezes a gente vê pessoas, hoje, os falsos profetas, né? Falando, Deus mandou me dizer isso, Deus mandou. Se eu oro, se nós lemos a palavra, se nós temos essa comunhão com Deus, Deus vai usar alguém para falar com a gente. Deus mandou me dizer, vamos ter cuidado, a nossa conversa, o nosso relacionamento, primeiro é com Deus, certo? Porque também, a partir desse relacionamento, é que eu posso me relacionar com você, irmão. A partir desse relacionamento, eu posso me relacionar com vocês, meninas. Porque é no relacionamento dele que ele vai me constrangendo e eu vou vendo quem eu sou, que eu não sou nada, não tem arrogância, não tem maledicência, não tem mentira, entendeu? Porque Deus, ele não convive com essas coisas. Então, a mensagem de Jeremias era uma mensagem condenatória, totalmente de juízos, mas também era uma mensagem de esperança. Como nosso Deus é bom, né? Então, ele denuncia pecados, ele anuncia juízos e ele fala de um futuro reservado por Deus. Então, essa daí é um resumozinho que eu fiz de quem era Jeremias. Ele foi um testemunho de coragem e fé, porque Jeremias, ele foi um homem que foi massacrado, como muitos outros, né? O próprio Jesus, perseguido pelos fariseus, pelos religiosos, Jeremias, mas ele, em momento nenhum, ele titubeou, ele vacilou na mensagem que o Senhor deu a ele. E vamos ver agora o contexto em que ocorre tudo isso. Jeremias 32 a 34. Quem é que está aí? Por todas as maldades do filho de Israel e dos filhos de Judá fizeram para me provocar a ira. Eles e os seus reis, os seus príncipes, como também os homens de Judá e os moradores de Jerusalém, que vieram para mim as costas e não o rosto. Ainda que eu os ensinava, madrugando e os ensinando-os, eles não deram ouvidos para receberem o ensino. Antes puseram as abominações na casa e se chamavam pelo nome, para a profanarem. Nada diferente do que nós vivemos hoje, né? Nós vivemos num tempo de ruína nacional, mas eu digo mundial, né? Nós estamos vivendo um tempo de ruína. Como é que aquele povo estava? O povo estava acontecendo na apostasia. O que é a apostasia? Abandono da fé. Eles abandonaram a fé dele. Eles viviam como homens naturais, o que desce na cabeça, as decisões que eles tomavam, não só decisões que teriam consequências para eles, mas uma decisão que teria consequência para a sociedade, entendeu? O que é que a gente vê hoje? O que é que a gente vê hoje? Vê alguma coisa diferente disso? Quantos escândalos? Vocês viram aí o escândalo dos respiradores, né? Até hoje ninguém sabe, cadê esses respiradores? Uma época de tanto sofrimento, de tanta miséria, e o que é que o povo fez? O dinheiro veio, vamos comprar. Quantas vidas não se perderam por conta disso, né? Por conta de cuidar dos médicos que não tiveram. Então o tempo é esse, um tempo de ruína mundial, não é nacional. O tempo é esse. Abandono da fé, falsos profetas, as injustiças que nós vemos aí, né? Muita maldade, as pessoas, elas perderam o amor. O amor, ele enfraqueceu, né? Mas isso é uma dos sinais, é que o amor vai esfriar na terra. Alguém tem alguma dúvida que o amor esfriou na terra? O Pingu, a gente está vendo agora aí, Maceió, né? Maceió tem isso, a suspeita dos abalos, ganância, por conta da ganância, da ganância, da bonância. Você está vendo aí, os índios massacrados, tudo aqui era deles. Hoje eles têm as reservas deles. Então os madeireiros, os mineradores descobrem, gente, é uma coisa meio maligna, que naquele lugar existe minério, existe madeira, então eles estão massacrando, matando os índios. Então a gente vê a ganância. Esse dia eu estava vendo uma reportagem
que essa madeireira muito rica, lá no Pará, eles têm um lugar que eles só podem extrair dali. Mas, gente, eles pegaram caminhões com toneladas de madeira, eles estavam invadindo áreas que eram reservadas, reserva dos índios. Então a gente vê assim a ganância. Então nada é diferente do tempo de Jeremias. E Jerusalém é cercada. Vamos para o texto. Jeremias 39, 1. No ano nono de Zedequias, rei de Judá, no 10º mês, veio Nabucodonosor, rei da Babilônia, e todo o seu exército contra Jerusalém, e a cercaram. Então a gente vê aí, como consequência de tudo isso que está acontecendo, aquela pandemia mesmo que abalou todo mundo, aquilo ali é um juízo, né? Quantas pessoas disseram, agora eu vou voltar para Deus, o medo de morrer, o medo de morrer, eu vou voltar, eu vou ser firme na igreja, eu vou trabalhar, eu vou... Acabou a pandemia, você não vai usar máscara, todo mundo se abraçar. Esse povo. Gente, Deus ele é muito claro. As mensagens, hoje ninguém tem desculpa. A gente chega numa praça e estão falando de ontem mesmo. Eu vi uma coisa linda aí na cinquentenário. Às vezes, quantas pessoas eu vi repuxando a cara. Mas aí eu fico dizendo assim, se naquele universo aqui, um só, sentido, eu senti, né? Eu disse, oh meu Deus dá os dois, então, hiper alegres por tudo isso que está acontecendo ali, né? Aqueles jovens, aqueles idosos, falando do amor de Jesus, que não há outra esperança. Isso é lindo. Nós não podemos nos calar, como o profeta Jeremias. Então, a mensagem é essa. O profeta, ele dizia, vai haver condenação, mas nós precisamos confiar em Deus. Inclusive, tem uma passagem aí que ele fala bem assim, olha, quando o rei de Babilônia entrar aqui, não resistam, se entreguem, sejam submissos, porque Deus continua no controle de todas as coisas, como em nossas vidas. Ai, menina, você já foi falar com o fulano, ele tem influência, fala com ele. Você, minha filha, não leve esse desaforo, vá na justiça e faça isso, né, filha? Vai, às vezes, eu estou ouvindo agora, mas duas amigas minhas, né? Uma é de trabalho, outra é amiga de infância, problemas com o vizinho, pessoas que vêm mesmo assim, enviadas, mas a gente vê que é um trabalho maligno, pessoas que não conhecem a verdade, pessoas que não sabem nem se relacionar, por isso que eu digo, primeiro esse relacionamento nos prepara para esse relacionamento, mas nós só aprendemos isso na palavra do Senhor, com o relacionamento com Ele e com a presença do Espírito com a gente. Então o que é que acontece? Ele diz assim, confie em Deus, que pode além do impossível. Então o que é que aconteceu? O rei de Babilônia, ele conseguiu o intento dele. Então era o tempo presente que eles estavam vivendo, era um tempo de derrota e de tristeza. Você já pensou? Você se sentir invadido, né? Tudo tomado, famílias destruídas, massacradas, pessoas levadas cativas. Mas esse texto ele nos dá também uma visão de futuro, porque o Senhor ele dizia qual era a condenação se eles não se arrependessem, mas dizia a esperança. E é nesse ponto que eu disse aí, clama a mim, me respondeste, e anunciarei coisas grandes e firmes que não sabes. Então, o Senhor daria alegria, transformando o pranto em júbilo. Jeremias 31, 13. Então, a virgem se alegrará na dança, e também os jovens e os velhos. E tornarei o Senhor o seu pranto em alegria, e os consolarei, transformarei em regozijo a sua tristeza. Olha que coisa linda. Essa promessa ela continua aí, viu, gente? Ecoando. Um canto de esperança para os exilados. Eles foram tirados da pátria deles, tudo destruído. Jeremias 31, 16 a 17. Quem está aí? Assim diz o Senhor, reprime a voz do choro e as lágrimas dos teus olhos, porque há galardão para o seu trabalho, diz o Senhor. Pois eles voltarão da terra do inimigo e há esperança no derradeiro fim para os teus descendentes, diz o Senhor.
Senhor continua. Ele diz qual vai ser a consequência se eles não se arrependerem, mas ele diz: eu tenho uma aliança com vocês, nada vai invalidar essa aliança. E quando ele fala, nesse estudo aí, ele fala sobre o renovo de justiça. Quem é o renovo de justiça? Ele promete ali, olha que coisa linda, ali ele já promete o nosso renovo de justiça. É e sempre será o Senhor Jesus. Então, é lindo. Clama a mim e responder-te-ei, e anunciar-te-ei coisas grandes. O que é que a gente tem de grande? A única coisa grande e firme que nós temos é aquele imóvel, é aquele dinheiro no banco, são os filhos que ele nos deu, que é dele, ele só nos deu para que nós são essas coisas grandes e firmes que nós temos. As coisas grandes é uma coisa só, é o nosso renovo de justiça, que é o Senhor Jesus, é a presença de Jesus em nossa vida. Ele fará juízo e justiça na terra. Não foi isso que aconteceu? Porque o Novo Testamento, o Velho Testamento todo preparando essa vida, né? Mostrando o foco qual vai ser. Ele virá, a justiça, a verdade, a esperança, ela virá. E esse renovo de justiça é o Senhor Jesus. Então nós temos aqui um panorama de quem Jeremias, o homem que Jeremias foi, a fidelidade dele, o contexto em que ele vivia, o cuidado do Senhor com ele nesse ministério, o zelo. Jeremias, ele foi um homem, ele conhecido como um profeta chorão. Mas eu estava vendo pelos estudiosos, não é porque ele era um homem fraco, é porque ele era um homem que ele se sensibilizava com o que ele via. Então, isso aí é. Então ele vivia aquela situação do povo, ele via aquela ruína, ele sabia que tudo ia acontecer. Então ele chorava e ele sofria pelo povo. E a missão profética de Jeremias? Na missão profética dele, teve uma primeira situação aí nesse texto que nós estamos estudando. A aliança, essa aqui eu vou ler, gente, porque a aliança do Senhor, ela não pode ser invalidada. Veja bem o que é que o Senhor diz. Jeremias 33, 20 a 21. Assim diz o Senhor, dizendo a gente, ele está falando com todos nós aqui: se puderdes invalidar o meu conceito do dia e o meu conceito da noite, de tal modo que não haja dia e noite a seu tempo. Se vocês aqui, se nós podemos acabar com o dia e a noite, podemos? Ele está falando aqui. Também se poderá invalidar o meu conceito com Davi. Se nós podemos acabar com o dia e com a noite, nós também podemos destruir aquela aliança que ele fez com Davi. Ele está nos desafiando, né? Meu servo, para que não tenha filho que reine no seu trono, como também com os levitas e sacerdotes e Deus ministros. Então tudo aquilo que o Senhor declarou, nós podemos invalidar, é verdade? Não. A aliança do Senhor, ela não pode ser invalidada. Ele não, de jeito nenhum, nada transmuda. O que pode acontecer é que com nossos atos, nós adiarmos, né, essa caminhada. Em vez de estarmos crescendo mais em comunhão, crescendo não é financeiramente, não, em comunhão, em paz, essa paz que dinheiro nenhum compra, essa paz que excede o nosso entendimento. Se nós, o que nós fazemos quando nós não nos arrependemos, quando nós não buscamos mais estacionar, aí vem o quê? Os vazios, vem as tristezas, ninguém sabe de onde vem, né? Uma tristeza, um desânimo, tudo isso acontece, viu, gente? Todo mundo. Esse dia eu estava conversando com uma aluna minha. A menina está se cortando, a menina está isso e aquilo. Eu disse: minha filha, isso aí é natural. Essa confusão. Quem aqui já foi adolescente? Quem disse que não precisa, olha para ser de adolescente. Aqui eu vim desse mundo. Eu sofro tanto dessa casa. E quem não já teve esse problema? Quem não já arrumou a mala para entende? Ninguém entende nessa casa. Eu preciso, eu nasci na família errada, eu nasci dos adolescentes. Eu dizer aí, menina, isso tudo que você está sentindo é os hormônios, a ebulição, criança. Então, uma mínima coisa que acontece, você é uma tempestade. Não é assim. Que ninguém me ama, é assim. Então a gente tem que ir procurando assim, abrir os olhos, né, de quem está junto para mostrar que não é bem assim.
Então, essa aliança ela não pode ser quebrada. Então, é uma garantia que nós temos, né? Ele nunca vai mudar, ele é eterno, ele é maravilhoso. Deus manda, aí Deus usou nesse momento Jeremias para que a atitude que Jeremias ia tomar, ele mostrou ao povo que as promessas de que tudo ia ser restaurado realmente ia acontecer. Então, em meio àquela invasão, né, eles estavam cercados, era certo que o rei ia entrar. Já estava mesmo a situação feia mesmo dentro de Jerusalém. E ele pega, Deus manda comprar um campo de Ananote, sinal de que o Senhor mudaria o destino do povo. Jeremias 32:7. Eis que Ananel, filho de Salom, seu tio, virá a ti, dizendo: compra para ti a minha herdade que está em Ananote, pois tens o direito de resgate para comprá-la. Jeremias 32:15. Porque assim diz o Senhor dos Exércitos, o Deus de Israel, ainda se comprarão casas, campos e vinhas nesta cidade, nessa terra. Então foi o que Jeremias fez. Ele continuou fiel. Que ele poderia, como a gente, né? Deus está mandando falar assim. Às vezes as pessoas estão ali junto da gente e ninguém nem sabe que a gente é evangélico, né? Eu não vou para aquele culto, não. Eu estou com preguiça. Quantas vezes a gente chega em determinados cultos, aquele tantinho assim de pessoa. Então, a sua vida aí não vai fazer toda a diferença, não só para o ambiente, mas para a sua vida, não é? Porque aquele momento ali de comunhão, aquele momento de entrega, aquele momento que todos juntos estamos adorando ao Deus vivo. Mas Jeremias, aí nós temos que ter essa atitude de Jeremias, vamos falar. Não precisa ninguém ser assim como Jeremias, que é a mensagem que ele foi um homem malquisto, né? Ele foi um homem perseguido. Mas a gente pode, até calado, mostrar que nós somos filhos de Deus vivo. Então foi o que Jeremias fez. Deus manda comprar o campo e o profeta demonstra sinal de sua fé. Jeremias 32:44. Comprarão campos por dinheiro, isso lhes escreverão os autos, e o selarão, e o farão que os atestem testemunhas na terra de Benjamim, e nos contornos de Jerusalém, e na cidade de Judá, e na cidade das montanhas, e na cidade das planícies, e na cidade do sul, porque os farei voltar do seu cativeiro, diz o Senhor. Como é que Jeremias ia comprar? Foi lá na justiça, tudo como um mando figurino da época. Como se nós, né, fomos lá no cartório, tem que levar os termos, tem que assinar, tem que reconhecer. Ele fez reconhecer firma, né? Tudo, ele fez tudo como o Senhor mandou, como sinal de sua fé. Porque Deus disse assim, quando o povo vê que ele como profeta está dizendo todo esse mal que vai acontecer conosco, mas ele diz que nós vamos voltar, se ele está lembrando como esse homem é doido, ou a maioria deve ter dito isso, mas Deus sabia que alguém ia ver aquela atitude e ia ver como o profeta confiando também na mensagem de esperança. A condenatória ia acontecer, mas a esperança para vocês, gente. Vocês podem, continuem vivendo, continuem trabalhando, continuem mostrando o amor de Deus, mostrando a presença de Deus em sua vida, cumprem, viajem, mas não esqueçam, o Senhor é o centro de todas as coisas, né? Tudo procede do centro de todas as coisas, que é o nosso Deus. E segunda situação de Jeremias. Primeiro eu vou falar a vocês sobre esse povo recabita. O que é que os estudiosos falam desse povo? Esse povo é de descendência dos queneus. Quem são os queneus? Queneus é da família de Jetro, o sogro de Moisés. Então o que é que os estudiosos dizem? Como é que essa família desses recabitas, elas chegaram até o povo de Judá? Então o que foi que aconteceu? Quando houve esse casamento de Moisés, que a esposa dele também era queneia, foi o que aconteceu? Esse povo começou a viver ali, uma tribo, o povo de Israel, com as tribos, e principalmente com a tribo de Judá. E com o tempo, esse povo ele foi absolvido como povo de Deus.
esses recabitas, onde o líder deles era Recabe. E o que foi que aconteceu com esse líder? Que às vezes a gente fica julgando as pessoas, né? Principalmente o povo do mundo julga a gente, né? Que a gente quer ser santo, que a gente quer se aparecer para isso, Aparecida. Mas a gente tem que se aparecer mesmo. Então foi o que ele fez, é isso mesmo, mas se aparecer nesse sentido. Nós somos diferentes. Somos diferentes. Nossa família é outra. Nossa família é a família do próprio Deus. E nós vamos viver para agradar o mundo. Aí o que esse chefe desse clã fez? Ele, percebendo o contexto que ele vive, nós aqui percebendo esse contexto que nós vivemos, ele observou e disse, gente, chamou o povo dele, é o clã, né? E disse assim, olha, a partir de hoje, ninguém aqui bebe mais vinho, nós não vamos plantar mais, nós não vamos ter possuir campos, e nós vamos viver uma vida simples. Aí eu percebendo assim essa atitude dele, eu vejo assim, quantas vezes as pessoas, quando tem uma situação financeira, melhora a situação financeira, a primeira coisa que faz é esquecer do Senhor, né? Então ele dizendo assim, que ele percebendo como nós somos fracos, como nós como seres humanos somos fracos, vamos nos abster dessas coisas para que nós não sejamos tentados. E olha, gente, isso foi uma aliança feita há 400 anos atrás, dessa época aqui. E eles ainda continuavam esse povo fiel a essa lei. E na palavra aqui a gente vai ver que Deus promete que essa família, esse clã, eles vão sempre estar servindo ao Senhor. Aí depois eu também vai pesquisar para ver como é, o povo fala desse povo mais, né? Então o que é que acontece? Os estudiosos creem que as mulheres recabitas começaram a se relacionar, casamentos com os levitas. Por isso que eles servem até hoje ao Senhor no templo. Entendeu quem são eles? O resultado disso, os estudiosos. A Bíblia não fala nada disso, mas estudando chegaram a isso. Então Deus usa esse povo, esse clã especificamente, para dizer ao povo, esse povo, uma aliança feita há 400 anos atrás, de homem para homem, não foi comigo o Criador, o próprio Deus, e esse povo continua fiel. Como é que vocês, vendo todas as maravilhas que eu fiz, eu sendo o Criador de todas as coisas, e vocês me viram as costas? Então foi isso que aconteceu aqui, ó. Esse povo ele mostrou fidelidade e compromisso. Jeremias 35, 2. 35, 2. A palavra do Senhor veio a Jeremias, nos dias de Joaquim, filho de Josias, rei de Judá, dizendo: vai à casa dos recabitas, a uma das câmaras, e dá-lhes vinho a beber. Então isso aí foi uma demonstração. Jeremias chamou esse povo, os recabitas, e disse a eles, ofereceu vinho a eles. E o que foi que aconteceu? Eles rejeitaram esse vinho. Eles tiveram um compromisso, eles lembraram, o nosso povo não faz isso, porque o nosso líder, ele resolveu em um determinado tempo que uma forma de nós não nos afastarmos do nosso Deus era termos essa vida diferente. Então é o que eu digo a vocês, nós podemos ser a maioria? Não. O que a maioria faz, desculpe, deixa eu refazer a pergunta. Nós podemos ser o que a maioria faz? Não. Nós somos um povo diferente, um povo separado, um povo escolhido. Por isso que eu digo que todos são escolhidos no ventre da mãe. Todos, porque se Deus sonhou conosco. Agora só que tem pessoas que são insensíveis, elas são insensíveis à presença do Senhor, elas acham que tudo é religiosidade. Religiosidade, eu digo todo dia, ela não salva ninguém, é um relacionamento íntimo e verdadeiro com o Senhor. Nós temos que crer que essa aliança que o Senhor fez com os patriarcas, essa nova aliança que o renovo de justiça veio, que foi profetizado aqui, que esse renovo, ele veio e ele vai voltar.
vai voltar como juiz. Ele não é mais advogado como ele está sendo agora. Ele vai vir como juiz. E o que é que nós temos? O que é que nós estamos apresentando? Quais são as nossas argumentações? Quais as argumentações que nós vamos ter diante do juiz? Senhor, sei lá, eu trabalhava o dia todo. Eu tinha que manter aqueles meninos, né? Tinha meus sonhos. Foi assim. As pessoas me dizem isso. Deus, o senhor sabe que eu amo ele. O senhor sabe. Ou eu não fumo, eu não bebo. Eu até mando dízimo via Pix. Mas ninguém sabe, nem na minha família, o que foi que essa fidelidade a Deus fez na minha vida. Eu nunca demonstrei isso. Vocês estão entendendo? No trabalho, no casa. Quantas pessoas nem nasceram em lá que estão no dia primeiro eu ouvi dizer assim: minha filha, essa figura aí, só Deus mesmo, Deus que mudou, foi Deus que mudou, só pode ser. E essa pessoa falou, ainda não tinha, não se rendeu ainda a Deus, mas já observou, viu ali. Então nós temos que ser como esse povo, que a aliança foi feita de homem para homem. Ele disse: eu preciso me resguardar, eu preciso viver de uma forma diferente. Não é todo convite que eu vou, entendeu? Quer ver? Um dia desse mesmo, domingo que eu vim, eu fui convidado para batizar. Eu fui, uma amiga minha de infância, eu fui batizada na igreja católica, eu ouvi, o padre falou umas palavras bonitas. Mas aí, na hora que começou a falando do santo, da santa, aí eu só ficava no meu coração: Deus, tem misericórdia, porque essas pessoas, elas creem em ti, mas estão crendo de uma forma diferente, uma forma que não te agrada. Então nós não podemos isso, abre os olhos, que eles possam perceber, que eles possam ir ali na Bíblia e ver realmente o que está dizendo ali. Mas a gente vai deixar de ir, mas tem horas que tem lugares que vai. Até para a gente mostrar que é diferente. Isso. Né? Quando minha mãe faleceu, minha tia pegou e falou: olha, vou marcar uma missa de 7º dia. A sua mãe. E eu fiquei calada, porque é a fé dela. Isso. E aí ela me ligou umas 10 vezes: olha, você tem que ir, você tem que ir. Eu falei: Jesus. Aí eu fui lá. Né? Eu fui, e na hora que ele falava, o que eu não concordava, eu orava de mim. Aí quando ela saiu, ela falou: se fosse eu ia na sua igreja. Eu falei: porque existe uma diferença. É isso. Ela ficou toda sem graça, mas eu fui para mostrar a ela que, independente de não ser a minha fé, mas eu mesmo, quando eu vou para essas missas de um mês, tem missa de anos, eu vou por amor às pessoas que estão em vida, porque para elas aquilo é importante. Aí eu vou dizer: eu sou santarrão, não vou, porque a Bíblia, não, eu vou em amor a elas, para mostrar a elas que eu tenho um amor no meu coração, eu tenho um amor por elas, eu tenho respeito. Nós temos que respeitar e pedir a Deus, ela em silêncio. Você está errada, isso é um caminho de perdição. Não, vamos ter sabedoria, entendeu? Mas dessas questões da gente estar sendo pedra de tropeço para outras pessoas, é esse perigo que o líder dos recabitas ele disse: não. Daqui a pouco esse povo está tomando vinho, daqui a pouco estão aí adorando outros deuses, daqui a pouco estão aí tudo endinheirado, comprando o dono do mundo, arrogância. É esse cuidado que a gente tem. É na nossa prática diária ali, ó, tá mostrando esse amor, mostrando que o amor do Senhor, ele é uma coisa simples, ele é uma coisa leve, ele é uma coisa mesmo que não tem explicação. Faz mais um. Te faz mais um. Isso, nos constrange, entendeu? Então isso aqui foi outra situação em que Deus fez esse teste com os recabitas, mostrou a fidelidade deles e disse: sejam assim comigo, que eu sou o Criador, eu sou o Pai eterno. É interessante, né? Porque está falando de seres humanos serem fiéis a seres humanos. Isso. Fazendo uma comparação de homens com homens e falando: se é possível com o homem, por que não é possível com o homem? Existe uma devoção a mais aqui entre homens ou eu sou maior? É interessante demais. Esse líder desse recabita, ele é mais do que eu.
lição de obediência. Já li isso aqui? Não. Lição de obediência e compromisso com uma aliança feita há 400 anos. Já pensou? Quantas vezes a gente vê famílias aí que foram filhos criados ali, servindo a Deus, ali daqui a pouco se distancia. Ou então a própria família toda se distancia, né? Não, eu vou adorar daqui mesmo. Isso é uma bestagem, isso é muita religiosidade. É relacionamento verdadeiro, é entrega, é dependência. Não tem coisa mais prazerosa do que depender do nosso Deus. Nós não dependemos de homens, dependendo do amor de um marido, dependendo do amor de um filho, dependendo do dinheiro, da empresa, da mansão, da herança que vai receber. Não, é dependendo do amor verdadeiro, da verdadeira paz e justiça. A segunda situação que o Senhor usou para ver se esse povo acordava, para ver se havia um arrependimento, uma mudança de vida. O que foi que aconteceu? A prisão e o livro queimado. Jeremias 37:13. Quem está aí? Estando ele à porta de Benjamim, achava-se ali o capitão da guarda, cujo nome era Jerias, filho de Selemias, filho de Ananias, o qual prendeu a Jeremias, o profeta, dizendo: Tu foges para os caldeus. Outra acusação que Jeremias sofreu, mesmo. Ele foi acusado de traidor, vocês estão vendo aí? Porque quando ele veio com aquela mensagem, que o rei já estava se aproximando, já estava ali cercando, o que foi que o próprio povo disse dele? Ele aqui, é enviado do rei de Babilônia. Para quê? Para vir com essa conversinha de destruição, essa conversinha mole, para a gente ficar com medo e se entregar logo. Ele foi já acusado de traidor aí, esse daí. Aí foi o que ele fez, foi lá, falou com o rei, fez as artimanhas, ele é um traidor, aí botou Jeremias na prisão. Mas Jeremias, mesmo na prisão, o Senhor é assim, ele nos usa em qualquer circunstância. Preso, o escriba, o nome dele é Baruque. Baruque foi lá na prisão. Jeremias, o Senhor dizia a Jeremias, e Jeremias mandar, falava as profecias, e o escriba botava tudo no rolo, e foi o que aconteceu. A prisão e o livro queimado. A mensagem profética foi o que aconteceu. Baruque foi lá, escreveu lá tudo direitinho de Jeremias e foi entregar o rolo ao rei. Jeremias 37:13, já foi lido? Não. Já? Então foi o que aconteceu. Baruque, Jeremias continuou na prisão, Baruque foi lá diante do rei e entregou as profecias. O que foi que o rei fez? Ele se arrependeu? Houve uma mudança? Não. O rei pegou o rolo, disse que pegou o canivete na palavra do filho lá, cortou assim, pedaço por pedaço e jogou no fogo. Essa mensagem ela desagrada os poderosos. Todo mundo ficou. Se Jeremias já era mal visto, imagine agora. Na prisão, Jeremias recebe instruções para escrever o livro. Jeremias 36:2. Toma o rolo de um livro e escreve nele todas as palavras que eu tenho falado sobre Israel, e sobre Judá, e sobre as nações, desde o dia em que eu te falei a ti, desde os dias de Josias até hoje. Então foi o que eu falei aqui. Baruque foi e escreveu. Baruque é enviado, a mensagem é rejeitada pelo rei. O rei, que conversa, isso é um traidor, eu vou acreditar em nome dele. Rasgou, pegou o canivete, não era papel assim, né? Aí rasgou, cortou assim o canivete e jogou no fogo. Mas Deus, ninguém para Deus, né? Ninguém é doido. Quem para Deus? O que ele tem que fazer, o que ele tem que falar, ele faz. Agora cabe a nós estarmos em comunhão com ele e percebermos e sentirmos essa presença e essa voz em nós. Então foi o que fez. Uma nova ordem foi dada a Jeremias. Um novo livro, Baruque foi lá e um novo livro foi escrito. Só que nesse livro foi diferente do primeiro, porque no primeiro a mensagem de condenação era para todo mundo.
Viu? No primeiro livro. O rei pegou, rejeitou e jogou fora. Sabe o que Deus fez nesse segundo livro? Disse a ele, especificamente a ele também. A mensagem de condenação para todos continuava firme, mas especificamente ao rei ele disse: nenhum de sua descendência vai sentar mais em reino nenhum. Olha que coisa, e realmente aconteceu isso. O novo livro é escrito e registrado. O castigo pela arrogância e desobediência do rei. Jeremias 36, 31. E visitarei sobre ele e sobre a sua semente, e sobre os seus servos e sua iniquidade. E tratarei sobre ele e sobre os moradores de Israel, e sobre os homens de Judá, todo aquele mal que lhes tenho falado, sem que me ouvissem. Olha, foi o que ele fez agora. A mensagem de se não houvesse arrependimento continuaria para todos, mas a família dele, o servo dele, está todo mundo amaldiçoado. Então, alguém quer a maldição da sua família? Não. Precisamos continuar lutando por esse legado, porque é esse legado que você vai deixar os seus tataranetos que você não vai nem conhecer, e os filhos dele e a descendência dele. Você já pensou? Você já estava sentado assim, pensando: meu Deus, o que eu posso fazer mais, meu Deus? Porque eu preciso preparar esse legado, eu preciso preparar esse legado para a minha família. Eu fui trazendo meu netinho para cá, né? O domingo passado eles tiveram que ir para uma coisa da escola dele, ele não pôde vir. Aí disse que quando ele passou aqui na porta, casa de papai do céu, casa de papai do céu. Foi um escândalo quando chegou lá, que viu que não vinha para cá, já era meio-dia. Aí eu fui na porta, expliquei que estava tudo fechado. Eu tenho que fazer a minha parte, irmãos. Eu tenho que fazer, porque nós sabemos que não existe outra esperança no caminho, não é religiosidade. Não tem, você que é jovem, Daniel, às vezes as pessoas sempre falam: rapaz, conversa de crente, desse povo velho, de sua avó, de seu avô. Não, menino, a gente tem que curtir, para provar esses prazeres. Esses prazeres, eles são momentâneos. Nós temos que ter aquele prazer eterno, que pode acontecer o que acontecer na sua casa, no seu trabalho, a perseguição do seu chefe, o povo em cima de você. Você diz assim: Senhor, eu estou fazendo tudo certo, por que está acontecendo tudo isso? E Deus está dizendo: é esse o caminho mesmo, você é melhor do que ninguém. Jeremias está aí, Daniel foi jogado na cova dos leões, e aí? Entenderam? A nossa cova de leões, Jeremias, para vocês verem, olha, Jeremias foi jogado. Olha a maldade do povo. Porque o rei, ele era um rei mau, mas ele tinha uma simpatia com Jeremias. E o que foi que eles fizeram por debaixo do pano? Pegaram Jeremias, jogaram em um poço de lama. A gente imagina o frio, né? Aquele lugar lá é frio, né? Onde eles moram, a temperatura lá. Ele vindo de uma lama, de noite e dia. E lá, nesse poço, existe um dos lamentos mais lindos que ele tem. E todo mundo aqui conhece. Eu preciso trazer a memória o que pode me dar esperança. É dele isso. E isso ele falou dentro desse poço. Já pensou, gente, um poço escuro. Diz que a lama até aqui, ó. Nele. Frio, lama, escuro, fechado. Devia ter cedro, né? E um dos lamentos mais lindos dele é isso. Eu preciso, neste momento, trazer à memória o que pode me dar esperança. O que é que naquele momento de dificuldade que você está passando, o que é que você vai trazer à memória que pode lhe dar esperança? Eu tenho dinheiro. Eu tenho uma família numerosa. Não é? É isso que vai lhe dar esperança? Não. É o Senhor, a presença do Senhor. E as promessas. Eu não estou dizendo a ninguém para ninguém trabalhar, construir. Não, vamos trabalhar, vamos comprar roupa bonita, vamos fazer uma casa bonita para nossos filhos, eles merecem. Mas não vamos nos inquietar se nada disso acontecer. Não vamos nos inquietar se o mal chegar. Mas eu tenho um sonho. Eu sou a criatura que só vive sonhando. Tudo está bom. Você não está vivendo com dignidade? É isso que o Senhor nos promete, uma vida com dignidade. É isso. O que passar disso é porque está lhe inquietando, vem do Senhor. Não é? Então,
O que aconteceu com esse rei? Ele rejeitou a maldição, ele foi amaldiçoado, e como eu estava dizendo, ninguém quer isso. Nós queremos construir esse legado de justiça. Já pensou, a gente pensar assim, minha descendência vai viver sob a verdade, a justiça, o amor. Já pensou? É esse o legado que nós temos que trabalhar. Em tempos de juízes Isso. iníquos, né? Isso que nós estamos vivendo agora. Exatamente. Nós estamos vivendo a justiça de Deus. Nós estamos vivendo esse tempo É de esse tempo emenda de nacional. ruína. Isso aí. E para concluir, nós precisamos entender a condenação de juízo para infiéis no Velho Testamento e no Novo. Nós somos o Novo, né? Continua essa mensagem. Se arrependam e busquem a esperança, graça, perdão e paz no Antigo Testamento e no Novo também. Para nós está tudo isso. Amém. Qual vai ser a nossa atitude? Ninguém é mais santo do que ninguém é melhor do que ninguém, nada, não existe isso. Lá no trono da graça, o Senhor, sentado no trono, o Senhor Jesus à direita deles, não existe distinção. Amém. O amor é para todos. Então, qual é a atitude nossa? Não sei o que falei. Deus me livre, crente igual que eu não quero ser. A gente vive isso, né? Nós precisamos nos policiar. Tem horas que tem coisas gritantes, né, gente? Que a gente olha assim, mas a gente nós precisamos entender que somos uma construção, não é mais eterna, nós somos uma construção agora até a vinda do Senhor Jesus. Porque quando Ele vier, tem que estar a casa pronta, a casa tem que estar pronta, a gente entrega a vida aqui ao Senhor e aí a gente vai viver na glória. Então ninguém é melhor do que ninguém é mais santo do que ninguém, nada disso. Somos uma construção diária. Precisamos renovar nossa entrega a cada dia. Senhor, eu preciso melhorar isso. Eu estou me sentindo fraco em relação a isso. Amém. Ele nos conduzirá com mão forte e poderosa. Ele não conduziu Jeremias assim, conduziu todos os profetas. Alguns deles ficaram sozinhos em algum momento. A presença do Senhor era com eles, com força e com poder. Alguém invalidou alguma das palavras do Senhor? Ninguém. E nós precisamos crer. Jesus, o renovo de justiça. Olha lá, naquele tempo, eu estava falando do renovo. Clama a mim e responder-te-ei. E anunciar-te-ei coisas grandes. Amém. Tem coisa maior do que o nosso Senhor Jesus. Toda a Bíblia é o Senhor Jesus. É o Senhor Jesus. Eu vou anunciar a vocês, a família de vocês, as gerações de vocês, coisas grandes e firmes que vocês não sabem. Então, agora que nós já sabemos, precisamos fazer o quê? Nos apossar, não largar mais ali, eu quero, eu preciso da sua presença, Senhor. Eu não posso viver sem ti, Senhor. Quem sou eu? Eu não sou nada, eu não faço nada, eu não vou a lugar nenhum, eu não mando em nada, eu não tenho nada sem a tua presença. Porque quantas vezes a pessoa tem um mundo, não tem a presença, e a gente sabe como é que essas pessoas estão vivendo, né? Então nós precisamos nos apossar dessa verdade e saber que o caminho é esse. É buscar, é a construção eterna. Ninguém é melhor do que ninguém. E que o Senhor, Ele está dizendo, clama a mim. Se eu digo assim a Ana, chame por mim quando você precisar. Eu não sou humana. Às vezes a gente diz assim, conte comigo, a gente fala verdadeiramente com um amigo, né? Um ente que ele pode precisar de mim e eu puder. Mas a gente está falando, quem é que está dizendo isso? Clame a mim, chame por mim. Poderoso que pode todas as coisas. Então, que nós possamos ter essa visão de futuro. Qual é o nosso futuro? O nosso futuro é a graça, é a presença do Senhor. Então vamos construir tudo isso, vamos obedecer, vamos nos arrepender, vamos fazer diferente, vamos profetizar, vamos falar desse amor, vamos falar desse projeto que já está pronto, ele já está em andamento esse projeto, não é isso? Então vamos arregaçar as mangas e dizer, Senhor, eis-me aqui. Vamos orar e que o Senhor continue nos conduzindo.
Amém. Vou pedir a Daniele, ora por nós, Daniele, por favor. Que o Senhor nos dê uma semana em paz e nós possamos praticar. Senhor, meu Deus, Pai que está no céu, mais uma vez nos colocamos, Senhor, na tua presença. Amém. Para te render graças, Senhor, por mais um dia que o Senhor nos permitiu levantar e entender, Senhor, que só Tu é o dono da nossa vida, Pai. Amém, Senhor. Senhor, nós te agradecemos por essa missão, por sabermos, Senhor, que estamos no caminho certo, e precisamos ser como Jeremias, Pai. A nossa fé tem que ser íntima, Pai, somente em Jesus. Oh, Pai, abençoa, Senhor, nosso professor Adevan, que está aqui nesse momento, a família dele, e todos que não puderam vir, Pai. Dá a todos nós uma semana abençoada. Amém. Na tua presença. Amém. Nos livrando e nos abençoando, Senhor. Amém. De tudo que possa vir a estar no nosso caminho. Amém. É isso que eu te oro e te agradeço em nome de Jesus. Amém. Ó, irmão, não esqueça de orar. O irmão Adevan está levando o menino para fazer o vestibular, né? O Enem.